Oi, vamos dar início então à aula 1 sobre introdução a sistemas de coordenação ou complexos. Meu nome é professor Anderson Romão, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vila Velha, da disciplina de Química Inorgânica 2. Então espero que vocês gostem do curso, o material foi preparado com muito carinho e bom estudo a todos. Bom, como referência bibliográfica para o estudo de compostos de sistemas de coordenação, estou sugerindo aqui alguns livros, como J. Dely, que titulado em Química Inorgânica Não Tão Concisa, né, lançado, aqui uma data dessa edição aqui em 1999. Foi o livro que eu estudei na graduação, também o Atkins, de 2008, um livro que também usei, mas também aqui algumas referências novas, como a Química Inorgânica, a quarta edição, né, volume 2, da Catherine Rosecroft e Alan Shaper. Em 2015 também a Química Inorgânica Descritiva, tá, da editora LTC. E para finalizar, um outro livro muito interessante fala sobre a nomenclatura básica de química inorgânica. Então, toda a parte de nomenclatura ele te ajuda muito bem, inclusive se baseando nas novas informações da IUPAC de 2005, que é um livro, né, para autores brasileiros, foi publicado em 2014, né, e está aí quem tiver à disposição dele. Bom, então, o que é um metal de transição? Já que vamos falar de sistema de coordenação, introdução a complexos, né? Mas em quem esses elementos se referem na tabela periódica? Na tabela periódica, os complexos, os sistemas de transição estão relacionados, né, com esses metais aqui estão localizados no meio da tabela periódica, pintados aqui com a coloração azul, e a gente vai ver que eles têm uma série de propriedades tecnológicas, propriedades industriais, medicinais, que são extremamente importantes para a sociedade. Destacamos ainda a importância dos elementos que estão na família dos lantanídeos e dos actinídeos. Então, essa distribuição, que inicialmente aqui do D1, envolvendo os orbitais D, do bloco D, e envolvendo os elementais do bloco F, são extremamente importantes para a gente estudar, os sistemas de coordenação, os complexos. Bom, você já deve ter ouvido falar dos metais de transição quando você faz aquelas práticas para identificar, os metais presentes em soluções lá na química analítica qualitativa, onde você às vezes recebe uma mistura desconhecida e você é desafiado na disciplina para identificar os metais presentes. E nessa disciplina, em geral, uma boa parte das reações químicas são reações que você formam sais, às vezes óxidos, mas a maioria das vezes você forma sais que são precipitados, como vários sulfetos, vários hidróxidos, e que não são complexos, Alguns, dependendo do pH, podem se transformar em complexos. Então, o que seria esse sistema de coordenação e o que seria esses complexos? E aí você vai ver em Orgânica 2, dependendo da grade curricular, mas na disciplina de Química Inorgânica, que as reações de complexação estão presentes também na analítica quando você vai estudar titulação, envolvendo o uso do EDTA, que vamos ver aqui daqui a pouco, mas aqui você tem um exemplo de uma reação de complexação, onde você tem uma solução de nitrato de prata em contato com esse agente aqui, esse complexo, o tetraciano-ferro 3, você forma aqui um composto, um precipitado avermelhado, que nada mais é que um outro, que é um complexo com seu contraíon. E aí, se você mudar esse contraíon, você também muda a cor dessa solução, desse complexo. E você vê também a questão das constantes equilíbrios, as constantes de equilíbrio que você pode, então, trabalhar com a concentração do complexo em solução e também das questões de solubilidade.
Mas será que o sistema de coordenação, né, está relacionado apenas com isso? Mas o que que eles estão relacionados, né? Os metais de transição também, propriedades óticas, a gente vai ver que vários complexos, os lantanídeos, têm propriedades fotoluminescentes muito interessantes. Na medicina, na biologia, vamos ver situações aqui, os complexos, né? Os cisplatinos são usados no tratamento de câncer, propriedades magnéticas, vários deles são paramagnéticos, propriedades extremamente importantes, extração de metais em hidrometalurgia e na catálise, né? Os metais de transição são muito importantes na catálise e alguns complexos têm algumas dessas propriedades, como foi mostrado. E aí você que desconhece a área de sistema de coordenação ou os complexos inorgânicos e você fizer uma busca na Web of Science, você vai perceber que existem mais de 25 mil artigos publicados com essa temática, né? 28.800 artigos sendo mais exatos, e que a publicação em função do tempo não para de crescer. A gente está chegando a um número, né, próximo aqui de 2.000 publicações anuais com o tema, né, complexos inorgânicos. E aqui as aplicações, né, principalmente na área da química, área de materiais, engenharia, tecnologia, agricultura, cristalografia, ciências dos polímeros, plantas, ótica, né, fontes aqui aquosas, enfim, várias aplicações. E os países, né? O principal país que realiza esse tipo de pesquisa está aqui sendo mostrado a China, depois os Estados Unidos, a Alemanha e o Brasil aparece entre os países que mais publicam sobre esse assunto. O Brasil, neste contexto de 28.800 artigos, tem publicado aqui 640 publicações. Né? No ranking, se a gente fosse ranquear, seria o 12º colocado. Bom, então, como eu comentei, os complexos, sistemas de coordenação, têm várias propriedades físico-químicas. Uma delas é as propriedades espectroscópicas, diferentes dos elementos representativos, ou seja, aqueles da família 1A, 2A, né, e de outras famílias como 3, 4A, eles são coloridos, os elementos, os metais de transição, né, os elementos do bloco D e do bloco F. A grande parte apresentam cor, ou seja, eles absorvem luz e emitem na região do visível. Aqui mostrando alguns exemplos, como complexos de crômio, coloração azul, manganês rosa pálido, cobalto. Outro, né? Olha que interessante, complexos diferentes de cobalto tendo colorações diferentes. Né? Então, dependendo do ligante, a cor do complexo muda. E o famoso permanganato com a cor púrpura intensa. Então, são propriedades muito interessantes na química. E aí, por que não pensar nesses complexos serem usados como corantes, substituindo, então, os pigmentos inorgânicos que são conhecidos? Né? Você tem aqui, por exemplo, uma louça inglesa, né, que é composta por um esmalte à base de cobalto. Né? E aqui uma figura, né, que ilustra, né, potes contendo esses complexos que são corantes de natureza também inorgânica. Além da possibilidade dos sistemas de coordenação serem usados como corantes pelas suas propriedades espectroscópicas, eles poderiam ser usados na área tecnológica como marcadores fotoluminescentes na segurança pública. Né? Poderiam ser usados como sensores para adulteração também de combustível, né? Sensores para evitar falsificação de documentos, mas aqui a gente mostrando eles como sensores para detectar resíduos de tiro. Né? Veja como é que ele marca os tambor, né? O tambor de um revólver, o cano, como ele apresenta uma linda luminescência dentro de um Eppendorf. Aqui a caracterização por espectrometria de massas, reconhecendo seu perfil isotopólogo. Aqui em cima, você vê então um óxido de európio sendo transformado em um
complexo inorgânico, ou seja, um sistema de coordenação. Então, por que estudar a química inorgânica 2, né, sistema de coordenação? Porque tem diversas aplicações. Aqui você tem complexos de rutênio sendo corantes sensibilizadores de células solares de titânio. Então, vejam vários complexos de rutênio sendo aplicado nas células solares de TiO2. E aqui, ao nosso lado direito, a caracterização por espectrometria de massas e reconhecendo onde foi identificado a estrutura do complexo sintetizado. Além disso, os complexos podem ser usados na área médica como atividade anticancerígena, em estudos laboratoriais, usando soluções e eletrodos de platina para estudos de bactéria. Se descobriu que aqueles eletrodos de platina estavam se oxidando e formando substâncias que no meio onde estavam as bactérias elas estavam atacando ou diminuindo aquela concentração bacteriana. Então, né, uma coisa inesperada, se buscou-se depois estudar mais a fim esses complexos de platina e observou-se que esses elementos, esse sistema de coordenação apresenta uma atividade muito interessante no meio celular, podendo combater a esses tumores. Então, isso daqui é um trabalho que eu mostrei já de algum tempo atrás, e aqui um trabalho um pouco mais recente, onde nesse trabalho publicado na Inorgânica Química Acta, em 2020, né, o ano passado, você vê aqui a síntese, estudos de complexos de manganês, cobre, zinco e platina 2, né, para analisar a sua atividade anticâncer. Aqui mostrando, então, 2 reagentes, né, sendo utilizados para a produção de um ligante, né, depois uma outra reação para produzir um outro ligante, e aí você vê a reação com o íon metálico, que vai ter aqui um número de coordenação igual a 4. Abaixo, uma figura que mostra as suas medidas de UV-Vis, né, onde a maioria deles absorvem no ultravioleta, apenas um absorvendo no visível, aqui chamado de C2, onde C2 é um complexo de cobalto. Medindo aqui as suas atividades em células humanas tumorais, aqui chamadas de ELA e MRC5SV2, a gente vê que concentrações aqui em torno de 40, 50 micromolar são suficientes, então, para ter alguma atividade e destruir essas células tumorais. Também foi avaliado a eficiência de toxicidade e observado que a maioria desses complexos, em comparação com a cisplatina, tinha um índice de toxicidade abaixo de 1, que significa um índice desejável. Então, são complexos muito promissores para a área médica, né, a área de combate ao câncer. E aqui, por último, mostram as imagens morfológicas das células, né, antes e depois, né, com adicionado o complexo, mostrando aqui algumas alterações. Bom, além então dos complexos terem propriedades espectroscópicas muito interessantes, terem propriedades na área médica, na área, enfim, na área industrial, eles também podem ser utilizados no tratamento da quelatoterapia, que é quando o indivíduo, o ser humano, tem uma contaminação por metais pesados, como o chumbo, o ferro, o arsênio, e aí esses metais podem, né, se acumulam no seu organismo, no caso aqui, formando placas. E aí você faz uma reação de complexação interna aqui, que vai funcionar como uma espécie de ímã, vai capturar esses metais pesados, uma espécie de quelatoterapia, onde você nada mais, nada menos adiciona um quelante, que vamos estudar nessa disciplina. O que é quelante? Um quelante à base de EDTA, que num determinado meio ele é capaz de capturar esses íons metálicos
obstruindo assim, né, essa passagem, essa camada aqui, e novamente, né, voltando o seu fluxo sanguíneo à normalidade. Então, uma interessante aplicação dos sistemas de coordenação, né, de você formar um complexo no meio biológico e assim você conseguir eliminar esse complexo pelo seu sistema renal, porque o metal ele não era eliminado na sua forma anterior, na sua forma nativa. Outra aplicação, né, que a gente tem na química de uma forma geral, né, volumetria de complexação usando o EDTA. Como eu comentei anteriormente, o EDTA é um ácido capaz de formar uma complexação, por exemplo, que permite você quantificar uma série de metais, que inclusive alguns de transição, né? Aqui destacando uma grande aplicação de você poder, por titulação, quantificar o magnésio e o cálcio. E aqui as mudanças de cor, né? Usando os indicadores heliocromo T e vermelho de metila. Essa primeira figura mostra as imagens, as cores antes da viragem, aqui no próximo da viragem e após a viragem. Bom, então essa foi uma introdução, né, à química de coordenação, sistemas de coordenação, ou seja, os complexos. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês se inscrevam no nosso canal. Ajudem a divulgar as nossas aulas, tá? E um excelente estudo para vocês.